Eurodólar intradiário. Este vídeo não é nenhuma recomendação de investimento, mas sim a partilha de um breve estudo técnico e fundamental com vista ao nosso lema, que é formar e informar. Ora, muito bom dia, bem-vindos a mais um comentário diário ao Eurodólar. Comentário este, que vai ser o último desta semana. Vou estar fora agora nos próximos dias. Na Páscoa voltarei na segunda-feira para para a continuação destes nossos comentários diários de Eurodólar. Ok, vamos então dar aqui assim uma projeção, talvez, durante estes próximos dias, embora seja bastante difícil, estamos a falar de uma altura em que vamos ter uma liquidez bastante reduzida, que provavelmente a volatilidade ainda vai aumentar um pouco mais. Temos a situação que temos no Médio Oriente, portanto é tudo menos estável, o que pode provocar aqui assim, numa situação destas, com menos liquidez, com menos profundidade de mercado, alguns movimentos mais bruscos no mercado. Vamos esperar que não haja grandes alterações, mas para já é este o cenário base, digamos, para estes próximos dias. É algum cuidado com a volatilidade que poderá aumentar, muito dependendo tanto dos dados económicos como dos fluxos noticiosos. Em torno do conflito no Médio Oriente, quero eu dizer. Bom, vamos começar aqui talvez pela parte mais tricky, a parte mais complicada, que é o Médio Oriente. Mais uma vez, isto tem estado uma confusão fantástica. Estamos a falar de, esta noite, por exemplo, notícias do Wall Street Journal dar como a possibilidade de Donald Trump sair do conflito sem reabrir o Estreito de Hormuz. Deu aqui alguma, em termos de risco, nomeadamente ao petróleo, que continua a ser o barómetro da guerra. Como vemos por aqui, o dia de hoje está a começar em queda, ou seja, com os mercados a receberem bem essa notícia. No entanto, continua a haver ataques por parte do Irão, neste caso desta noite, um super petroleiro kuwaitiano ali em águas do Dubai. Petroleiro esse estava ligado a Israel, e isto é um dos exemplos, um dos muitos exemplos. No entanto, e continuam outros exemplos, como mais chegadas de militares à zona do teatro de guerra que neste momento se encontra, e ataques sucessivos, por exemplo, por parte de Israel ao Irão. Ora, isso é tudo menos um alívio, digamos, no conflito. Parece-me a mim que esse conflito continua ainda bastante vivo e com possibilidades de escalar. Mas para já o mercado está a dar essa indicação. No dólar, esse também, digamos que começou o dia a criar mais um máximo e continua aqui em níveis máximos, como vemos, acima dos 100 pontos, mas, digamos, a parar aqui um pouco. Ora, isto também pode ser reflexo exatamente desta semana, de uma semana mais menos líquida, com menor profundidade de mercado, que poderá também criar este tipo de situação. Quando olhamos para o mercado acionista, vemos que houve aqui assim alguma alteração ao risco, ou seja, vemos novamente aqui os mercados a receberem bem em termos de risco, os ativos de risco a melhorar, isto exatamente pela tal notícia de que poderíamos terminar a guerra. Mas de qualquer das formas, reparem que isto houve alturas em que uma situação destas dava um salto bastante grande. Não foi o que aconteceu desta vez. Como vimos aqui nos mercados acionistas, vimos no dólar, vimos no petróleo, ou seja, são movimentos, claro, nesse mesmo sentido, mas bastante contidos, ainda assim bastante contidos. O mesmo aconteceu com o Eurodólar. Já agora, com o Eurodólar, acabámos de ter os dados da inflação na Europa, que saíram ligeiramente abaixo do esperado. A inflação total subiu de 1,9 para 2,5, esperava-se 2,6, 2,7%.
A inflação subjacente, portanto, retirando a energia e a alimentação, caiu inclusive de 2,4 para 2,3, quando o mercado esperava ou a manutenção dos 2,4 ou uma subida para 2,5, e mesmo assim nada aconteceu. Ou seja, não vemos aqui assim uma alteração, isto é o gráfico horário, não vemos uma alteração nesta última vela para a vela anterior, continuamos exatamente ao mesmo nível. Portanto, já por aqui podemos ver que o mercado está bastante mais preocupado com o fluxo noticioso que vem do Médio Oriente do que com qualquer outra coisa. Isso não quer dizer que não haja aqui alguns motivos para termos durante o resto da semana algumas preocupações em termos de dados macroeconómicos. Se não, vejamos nos Estados Unidos, aqui durante esta semana, o que é que nós temos? Vamos começar por hoje, vamos ter as vagas de emprego, em que o mercado está à espera aqui de uma ligeira queda para 6,92 milhões de novas vagas de emprego. Amanhã vamos ter principalmente aqui assim os números da ADP, que esperam que mostre cerca de 40 mil novos postos de trabalho, face a 63 mil no mês passado. Vamos ter também o ISM manufatureiro, em que se espera que se mantenha mais ou menos aos níveis atuais. Claro que os mercados vão estar muito mais atentos exatamente aqui aos non-farm payrolls. Atenção, isto aqui assim é sexta-feira santa, feriado, portanto com os mercados bem fechados, com praticamente sem liquidez nenhuma, e isto aqui poderá já resultar em alguma volatilidade maior no par, devido exatamente a isso. Portanto, aqui o que é que o mercado está à espera? Ora, o mercado está à espera aqui de cerca de 60 mil novos postos de trabalho, depois da queda de 92 mil no mês passado, e com uma taxa de desemprego a manter-se nos 4,4%. Mas, como eu digo e como reparámos, já desta vez a inflação na Europa praticamente, e esse era um tema forte, ou é um tema forte, praticamente não mexeu aqui no preço. Nos Estados Unidos, eu creio que também poderão não ter assim tanto impacto, a não ser que haja realmente um desvio muito grande para algum dos sentidos, e obviamente aí que números do emprego bem mais acima do esperado vão continuar a pressionar o euro-dólar e a suportar o dólar, enquanto números abaixo do esperado, ou seja, com uma queda no mercado de trabalho, poderão pressionar o dólar e impulsionar o euro-dólar. Mas, como digo, eu só vejo isso, mas isto é a minha opinião, só vejo isso se houver realmente um desvio muito grande das atuais expectativas. Bom, posto isto, eu já agora, antes disso, o meu cenário base mantém-se, ou seja, enquanto não houver um claro afastamento da situação de guerra, da situação de conflito no Médio Oriente, eu acho que o euro-dólar irá continuar a estar pressionado, com o dólar a ganhar e o preço do petróleo inclusive a subir. Estas pequenas correções que vamos tendo acabarão por servir muitas das vezes para voltar a entrar, ou seja, no mesmo sentido, ou seja, com o petróleo a continuar elevado, continuar a pressionar o euro e a continuar a suportar o dólar. Portanto, esse é, digamos, o meu cenário base enquanto as coisas se mantiverem. Portanto, ou a consolidação a estes níveis, ou níveis mais baixos, ou então mesmo movimentos em queda. Obviamente que o abandono completo por parte dos Estados Unidos da situação de guerra daria aqui um ganho ao euro-dólar, mas para isso eu creio que o mercado precisa neste momento de ver efetivamente as coisas a acontecerem, e já não bastam estas notícias que vão saindo no Wall Street Journal, no Financial Times and so on. Ok, vamos então aqui olhar para os gráficos, aqui é uma análise mais detalhada sobre os gráficos, e então o que temos é o gráfico semanal. Continuamos aqui assim nesta área que vai dos 1,14 a 1,15,
O preço esta semana está entre um 14,43 e um 15,20 mesmo. Bem longe da semana passada. A semana passada esteve aqui no máximo a um 16,39 e um mínimo a um 14,84, portanto está-se a posicionar abaixo, mas ainda aqui nesta área. O perder desta área, o que eu vejo, o perder aqui desta área vai abrir seriamente a possibilidade de vermos aqui assim os tais 1,1065 este mínimo, aqui assim de maio de 2025, mas vamos precisar de realmente um break sério destes 1,1391, destes 1,14 por assim dizer. No entanto, o que eu vejo por aqui, tanto pelo MACD como pelo RSI, é a manutenção para já desta tendência descendente do euro-dólar. Quando olhamos para o gráfico diário, aqui quando eu olho para o RSI vejo um momento negativo, portanto a dar a continuação desta tendência descendente. O MACD já é mais confuso, apesar do MACD estar abaixo da linha neutra, mas a linha do MACD ainda está ligeiramente acima da linha de sinal. No entanto, a possibilidade da junção destes dois é manter, digamos, de alguma forma desta tendência descendente última do euro-dólar, no entanto, com alguma consolidação simultaneamente a estes níveis baixos. O mercado está a testar esta tal área que eu tinha já ontem aqui referido, ou seja, os 1,1467, 1,1490, o break mesmo desta área vai colocar então este suporte, vai expor este suporte aqui, esta área dos tais 1,1391, mínimo de agosto de 2025 a 1,1411, o mínimo deste ano. Claro que a tal situação do break de toda esta área aponta então para os tais 1,1065 de mais longo prazo. No gráfico a 4 horas também é visível esta tendência descendente. Aqui não haja dúvida que tanto o MACD como o RSI validam bastante esta mesma tendência. O preço está aqui à volta de 1,1467 neste primeiro suporte barra resistência. Chegou mesmo ontem a tocar nos tais 1,1442 que eu já tinha referido antes. O break deste 1,1442 vai colocar aqui assim os tais 1,1411. Esse é o meu cenário base para estes próximos dias, é a continuação deste movimento e vir aqui assim testar estes níveis de 1,1411 e mesmo os tais 1,1390, 1,1391 que eu referi no gráfico diário. Quando olhamos quando olhamos para o gráfico a 1 hora, para já olhando para o gráfico, vemos a tal tendência descendente bastante pronunciada. Vemos o preço abaixo da média móvel 21, por sua vez abaixo da média móvel 55 e da média móvel 200. Os indicadores de momento nesta altura estão a dar aqui a possibilidade de vermos aqui alguma recuperação, digamos, alguma correção neste mesmo movimento, que pode vir aqui um pouco mais acima. Estamos a falar 1,1484, 1,1485 aqui a nível desta tal resistência, ligeiramente. Portanto, no meio das duas médias móveis que temos aqui, a média móvel 21 e a média móvel 55, respectivamente 1,1465 e 1,1494. Portanto, estamos a falar de que 1,15 ou seja, 1,1490, 1,15 é a área de resistência. Poderemos ver então esta área a ser testada antes de voltarmos à tendência descendente, testarmos novamente aqui os tais 1,1442 para então virmos atingir os tais 1,1411 e, se quebrado, os tais 1,1391. Mais uma vez, esse é o meu cenário base, não quer dizer que se vá concretizar. Nos indicadores de momento, nesta altura, aqui o MACD está abaixo da linha neutra, mas visivelmente com a linha do MACD acima da linha de sinal, portanto a proporcionar aqui a tal correção.
O RSI está aqui a testar bem perto da linha de 50 e, portanto, neste momento ainda com um momento negativo, mas a possibilidade de vermos aqui uma passagem acima da linha de 50 e proporcionar a tal correção é bastante elevada. Mas eu continuo, tal como já referi anteriormente e pelos gráficos de mais longo prazo, vemos que a tendência descendente continua e, portanto, isto não poderá não passar numa tal correção antes de voltarmos a retomar a tal tendência descendente com mais força. O passar destes 1,15, claro que vamos colocar novamente aqui os tais 1,1580, 1,1615, alguma, portanto, numa alteração de sentimento de mercado, mas esse, como eu digo, não é o meu cenário base, que se mantém mais na continuação desta tendência descendente. Mas, como sempre, isto é apenas a minha opinião, a forma de eu ver o mercado, a forma de eu interpretar os gráficos e não mais do que isso, não é nenhuma recomendação de investimento. Por hoje, e como disse, por esta semana é tudo. Desejo a todos o resto de um bom dia, de uma boa semana, de ótimos negócios, uma Páscoa feliz, e eu por mim estarei por cá na próxima segunda-feira com mais um comentário diário ao Eurodólar. Até lá!